Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você que está vendo a reprise também seja bem-vindo. Hoje o bate-papo será Quais os Olhares com o psicólogo David Sampaio. Boa tarde, vou pedir um favor para vocês que estão entrando, me responder se o áudio está bom, se a imagem está boa. Aí, o Oi, David tô por aqui. já chegou. Tudo bem, querido? Boa tarde, por aqui tudo jóia e por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Finalmente chegou o dia pra gente bater um papo super gostoso. E eu separei aqui um pouquinho sobre a nossa live. E aí eu achei interessante que eu pesquisei. Não sei se todos têm aqui têm um conhecimento, mas acredito que você tenha. O Conselho Federal de Psicologia elaborou para a gente umas técnicas, né, com relação ao que está acontecendo das relações raciais, referências técnicas para a atuação do psicólogo. E só para ficar claro o que é preconceito racial, eu acho que vale a pena tirar aqui do próprio manualzinho, vou dizer assim. O preconceito racial pode ser definido como conjunto de pensamentos e sentimentos pejorativos em relação ao negro, fruto da internalização de representações sociais estereotipadas, levando a percepções deturpadas como com disposição e avaliações. Então, hoje eu trouxe, né, pedi aqui para o meu colega desde faculdade, a qual a gente não estudou junto, mas fez a mesma graduação. Eu era de manhã, ele era de noite, a falar um pouquinho sobre esse olhar do negro, né? Então, essa vai ser o nosso bate-papo. Ele vai contribuir aí desse olhar dele, porque nas outras lives, quem me acompanhou, a gente falou um pouquinho desse olhar da mulher, da transição, da questão dos espelhos, da representatividade, da psicóloga negra, transição capilar. E hoje eu falei, nada mais justo do que trazer um homem para falar e falar, gente, na psicologia tem um homem, tem homens, tem profissionais também. E aí ele amorosamente aceitou esse convite, então eu vou deixar você se apresentar. Obrigada novamente, viu? É muito bom estar aqui, né, podendo falar com você e com as pessoas que vão nos assistir hoje. Foi um convite muito gostoso e super oportuno, até para que a gente possa continuar aquecendo esse assunto que vem entrando nas nossas vidas através aí das notícias de TV, rádio, internet, dos podcasts e tudo que tem fervilhando, que voltou à tona desde o George Floyd. Isso é muito gostoso, né? Quando você fez a proposta do tema, eu lembro que eu falei assim, poxa, não tope como psicólogo, mas tope como pessoa para falar dos meus relatos. Até porque, para deixar aqui bem claro, é um tema muito complexo que não me parece que cabe um olhar reducionista ou enviesado, porque cada vez que a gente ousa fazer isso, a gente vai perder. A gente vai ter aí um risco muito grande de não contemplar essa multiplicidade que é o ser humano, o que é a vida humana. Nós somos seres múltiplos. Eu sou vários dentro de mim e você também, né? A sua constituição social, familiar, a gente é assim, é composto por muitos. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho condição técnica e teórica para discutir esse tema? Por isso que eu vim aqui de coração aberto, falando, não, vamos falar então das experiências, das vivências, e a gente faz essa troca, né, Isis? Eu acho que contempla aí muitas outras escutas e que a gente possa fazer uso disso que tem sido muito discutido ultimamente, que é o lugar de fala. Mais importante do convite é isso, é trazer esse lugar de fala, né? Colocar assim duas pessoas
como você bem disse, tem a sua representatividade, a sua bagagem, mas tem as suas cores, os seus traços, e fala, ó, chegamos aqui. Então, para que outras pessoas também se espelhem, né? E eu acho que a gente pode começar o nosso papo um pouquinho você contando sobre esse lado. Como é que é ser um homem? A gente não mora nos bairros nobres, né? A gente mora nos bairros Região razoáveis. periférica. Como é que você foi crescendo com esse olhar enviesado? Assim, às vezes um pouco, eu posso utilizar até essa palavra, às vezes discriminativo, tipo, o que que esse negro está fazendo aqui? O que que ele está Eu, nesse espaço? Por que que ele está esse horário na rua? Né? olha Porque que eu legal. fico imaginando que é diferente que eu vivi do que você viveu. Sim, eu acho que todos nós temos experiências, né? Que em alguns lugares, em alguns momentos elas vão se encontrar e em outros momentos elas vão se distanciar. Quando você fala do bairro que a gente mora, então nós dois estamos na Zona Sul, mas separados por alguns quilômetros, talvez 6 quilômetros, 8 quilômetros, alguma coisa assim. E é muito interessante que a gente vai percebendo com o passar dos anos, até a referência geográfica vai mudando, a forma de se referir aos bairros, né? Porque antigamente a gente falava muito de periferia, hoje a gente fala de regiões de vulnerabilidade. Então, o próprio Isso. trato, a forma de se referir aos lugares, isso vai mudando. Se até isso muda porque nós não vamos mudar. É muito importante a gente ter esse olhar. Claro que lá, na época da infância e da adolescência, eu venho de um período onde as brincadeiras, as piadas, elas não tinham esse cuidado que nós temos hoje. Eu fico sempre, eu acho sempre uma oportunidade quando eu abro lá as redes sociais e fica isso é mimimi. E eu me divirto muito. Porque essas pessoas que acusam o outro falando, ah, é geração mimimi, são as mesmas que vêm ao consultório procurar ajuda e falar sobre as suas dores. Nós vivemos tempos difíceis em que, por mais que estejamos buscando lugar de fala, lugar de dar oportunidade para que a gente fale e ouça a dor alheia, a gente ainda vive tempos de invalidação e julgamento. Sim. Quando Você, na sua infância, você sofreu algum bullying por conta do seu cabelo, por exemplo? pode não parecer, né, Izzy, mas eu já tive muito Não, eu cabelo. sei que você teve. A Quando gente você só me dos conheceu, eu tinha bastidores, muito pessoal, cabelo. a gente se ficou amigo e ficou sabendo que um era vizinho do outro de faculdade porque encontrava David no cabeleireiro, gente. É verdade, no cabeleireiro, aqui no meu bairro. A Denise, que é uma colega nossa de faculdade, me mandou uma foto ontem da nossa formatura, e eu com cabelo, eu tinha cabelo, mas sim, isso que você está falando é muito importante, porque lá na minha infância, a gente não tinha todo esse preparo que existe hoje para receber o homem negro. Primeiro que o homem não mexia no cabelo, né? Os meninos não tinham essa autorização para a vaidade, para o autocuidado, não existia. As pessoas que tinham cabelo próximo do meu era cabelo ruim. Era assim que a gente era referido: cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo puxainho. E sempre de um modo muito pejorativo. Então não tinha outro corte a não ser raspar com a máquina. Se deixasse o cabelo maior, então era zoado porque ficava bolinha de cobertor no cabelo, porque é cabelo que não entra água. Eu tinha o cabelo bem cacheadinho, né? Eu tinha vários cachos de cabelo quando criança, era bem interessante. E eu lembro que não tinha corte específico. Não tinha como ir no salão e falar assim, eu quero o estilo tal, o estilo do Neymar. Não tinha. O estilo, quem a gente tinha de referência de cabelo negro naquela época, a gente tinha o Ed Murphy, Só, era verdade. Só que ele. passava nos filmes e todo mundo falava assim, nossa, estilo Ed Murphy, olha que legal esse cabelo. Outra referência negra que chegava nas televisões pra gente naquela época era o Mussum. Que não tinha cabelo, que não tinha muito, né? Era bem. A gente tinha na Praça Nossa um personagem também que era muito interessante, que mais se aproximava dos meninos, dos garotos daquela época, o Buiú. Então, quantas Lembrei pessoas dele. você conhece hoje que tem apelido de Buiú? Sim, e Essas quanto que eram as nossas referências. era ruim ter esse apelido, pelo menos aqui, né, na minha escola, os meninos odiavam ser chamados de boiô, porque vinha todo, não só assim, ele é famoso, mas vinha com nessa situação do estereótipo mesmo, do pejorativo, de falar que você é feio, que você faz palhaçada, que seu cabelo é ruim. Não era olhado por esse viés de que
ficou famoso e está na Praça é Nossa, no SBT. Eu tenho uma imagem, uma experiência que eu acessei há pouquíssimo tempo, né? Talvez há 2 anos no máximo. É uma daquelas nossas vivências que a gente guarda lá no inconsciente e que aí quando a gente acessa a gente fala, uau, né, que a gente tinha razão, que a gente reprime algumas coisas. A minha mãe, por um tempo, bem no início da minha adolescência, ela trabalhou no Shopping Morumbi. E eu lembro que naquela época, nos anos 90, era febre, né? A gente saía daqui do bairro, a molecada toda ia pro Shopping Morumbi, ia na Playland, ia visitar lá, se divertir, passar no Shopping Morumbi. E uma das vezes eu passei em frente a Benetton. E talvez tenha sido a primeira vez que eu vi um garoto, um menino negro, estampando uma propaganda. Nossa, quanto que é Porque isso tinha lá, United importante? Colors of Benetton. Então tinha uma menina ruiva, um menino negro, tinha, várias tonalidades, várias cores, se assim a gente pode falar. E eu lembro que eu olhei assim, algo me chamou a atenção. E talvez há 2 anos atrás eu entrei em contato com essa memória, com essa lembrança. E eu consegui dar nome. Eu consegui mapear, eu consegui identificar aquilo. Ali era a tal da representatividade, que eu nunca tinha visto. Não de forma não pejorativa. Não num lugar que era um shopping que escancaradamente era elitizado e sempre foi, que não era o meu lugar. Que eu sentia que eu não deveria estar ali. Porque desde criança, desde pequeno, tinha essa tensão nos corredores, nas lojas. Você sentia isso, David, conforme você ia adentrando nesses espaços que teoricamente não é para um negro, está tipo o Shopping Morumbi, que ainda é muito elitizado, né? Você sentia isso, esse olhar assim, tipo, deixa eu ficar atrás, deixa eu ficar atento. Essa é uma pergunta muito difícil, porque, bom, né, já vem da minha constituição, eu venho de mãe branca. E a minha mãe trabalhou no shopping por muitos anos. Ela trabalhava na Paiô. E toda vez que ela podia, ela me levava ao shopping para passar o dia com ela lá trabalhando. E eu lembro que de uma fala que me marcou muito na infância. Quando ela falava, esse é meu filho. As pessoas falavam assim, nossa, que cor linda. Nossa, que jambo lindo. Era assim que as pessoas se referiam a mim. Até que eu fui entender o que era cor de jambo. A primeira vez que eu peguei um jambo, eu falei, nossa, eu sou cor disso aqui. Porque eu ouvi muito. Então, estar no shopping, na loja, para mim era muito natural. Coisa que para outros meninos da minha escola, essas pessoas não tinham tanto acesso. Porque quase todo sábado minha mãe me levava para trabalhar com ela. Então, quando eu trabalhei na Mesbla, no MAP, vou abafar, não fazer conta, falar esses nomes da denuncia idade, né? Mas eu frequentei bastante shopping nessa época, sim. Eu frequentei bastante shopping e tive essa oportunidade. Então, enquanto criança, eu sentia uns olhares, mas eu entendia que era um olhar para reprimir moleque andando na loja que tinha cristais, que tinha outras coisas, lojas de departamento, ou quando eu ia passar no shopping, eu não entendia que tinha um algo a mais, um outro componente. Eu não entendia. Essa percepção, ela veio estudar na adolescência. Que aí eu pensava assim, mas com os meus amigos não fazem, comigo faz. É que isso? Eu fico imaginando, assim, você fala como é que é isso, e eu acho interessante o tema da nossa live, que é olhar para além, né? Quais os olhares? E você está me trazendo isso, né? Que assim, você tinha uma sensação, mas o seu olhar ia para além, tipo, não, é uma loja de cristal, criança tem que tomar cuidado. E aí você veio para a adolescência, e você falou assim, nossa, mas por que comigo faz, com ele não faz? E eu fico imaginando assim, quanto esses olhares você, dentro de você, você foi criando esse mecanismo de olhar para além. Não só para assim, não sei se isso é preconceito, não sei se isso é racismo, deixa eu tentar entender o que ele está querendo passar com essa situação, né? E aí eu fico me imaginando que assim, será que lá na frente, hoje, você consegue ter noção de todos esses percalços que você passou? Né, dessas situações que em alguns momentos podem ter tido. Eu acho que essa sua inteligência, claro que é brilhante, te ajuda a ter todo esse olhar, mas hoje também te ajuda a trazer esse olhar de discriminação, mas você falou assim, não, eu vou além disso. E aí você conseguiu transcender. Não é um processo fácil, nunca é. Quem diz que é, eu
vou falar, tenha paciência. Porque eu já bati no peito para falar que eu não tinha essas marcas, que eu não tinha essas feridas, e de tempos em tempos isso sangra, isso volta a doer. É uma conexão que eu não sei dizer, mas é mais forte que eu. É uma conexão de povo, é uma conexão de origem. Da mesma forma que, eu vou dar um exemplo aqui, na cidade que nós vivemos, em São Paulo, a gente tem uma população que é descendente de italiano muito grande. Então as pessoas falam, ah, mas eu falo alto mesmo, a gente fala mesmo porque eu tenho sangue italiano, descendência italiana. É com Tá orgulho, bom, né? tudo bem. E quantos nós temos descendência africana? Vários, né? Ontem, assim, não sei se quem conseguiu acompanhar a TV aberta, o Jornal Nacional acho que deu 2 minutinhos para falar sobre racismo, e aí mostrou uma questão de que, assim, IBGE, gente, 56% da população é negra. Aonde está esses negros? Não tem, né? Então, eu estava vendo uma reportagem outro dia de uma pessoa que veio do exterior e, munida desses dados, falou assim, ah, que legal, vou para o Brasil. E aí, quando ela ligou a televisão, as novelas, os jornais, os desenhos, nada representava essa negritude, sendo que nós somos o país com o maior número de negros fora da África. Onde nós estamos? Então tem essa busca por trazer uma europeização, assim fala, não sei, mas enfim, um caráter europeu para toda a nossa população. E a gente continuar negando as raízes para vender. O samba é muito bonito, vender o futebol é muito bonito, com a nossa seleção com um monte de homens negros jogando bola, isso é muito legal, é muito bonito. Mas onde nós estamos no dia a dia? Além disso, né, para além do futebol, para além do samba, onde estão esses outros profissionais, médicos, farmacêuticos, não só na limpeza, não só na cozinha, e nos bastidores a gente estava conversando sobre a questão da educação superior, né? O quanto que é difícil a gente ter acesso essa educação hoje, questão de salário, questão de tempo. E aí você estava até me contando um dado que eu não sabia, as dificuldades que é conseguir uma bolsa para o ensino superior, para mestrado, para doutorado, e como que isso vai gerar a questão da representatividade para quem está vindo lá atrás, né? Primeiro Aonde que que eu não vou ver vai, um né, doutor? Isa? Não É, vai, não vai. Porque da forma que nós estamos hoje, a gente ainda está perpetuando esse sistema, essa forma excludente, escolhendo muito bem quem vai ter direito a acesso a discutir o que é ciência, a produção científica no nosso país. E, sobretudo, quem vai ter condição de discutir a cultura, de discutir a educação. Porque a nossa formação no ensino superior, ela vai fazendo isso. Ela nos profissionaliza, mas não apenas para a mão de obra. Ela vem também, ao passo que a gente opta por ir avançando, a gente vai discutindo teoria, a gente vai revisando teoria, a gente vai revisando prática, a gente vai transformando a nossa realidade. E transformar a realidade vai através do pensar e do agir. E como é que a gente vai sim, pensar se a gente não tem esse investimento? Como é que a gente vai pensar se a exato. gente não consegue chegar à universidade? Ah, conseguimos chegar à universidade, hoje já tem bastante negro. Beleza? Então vamos para as especializações. Não Vamos para a chega. pós-graduação. Lápis stricto sensu. Quem consegue? Quem almeja? Quem entra e quem consegue sair? Quem sai, como aplica? Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho nessa história, porque Vamos. É que a eu gente é tenho, assim, vai e volta. eu tenho a clareza, é uma lembrança muito legal. Minha mãe me incentivou, ela me impulsionou, né? A passarinha bateu para voa, vai trabalhar. Nada de ficar em casa sem fazer nada, não. Então, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar, o que foi ótimo, uma experiência maravilhosa. Foi muito sofrido, muito sofrido. Foi lá que eu tive as minhas primeiras crises de ansiedade, mas se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. De fato, foi muito bom. Sofrido, mas foi muito bom. Mesmo no trabalho, eu já tinha clareza do que eu queria. Naquela época, eu já tinha noção de que como era importante fazer um curso de inglês, como era importante ter curso de informática, e eu sabia que eu queria fazer faculdade. Eu sabia que curso eu queria fazer. Apesar de trabalhar no administrativo financeiro, eu escolhi a psicologia. E a minha família foi contra. A minha família falou assim: olha, a psicologia está saturada no mercado.
Eu conheço gente que fez psicologia que está trabalhando como caixa de supermercado. Eu vi de uma prima minha. E a minha mãe falou assim, olha, filho, acho que isso não é para você. E eu tive a grande sorte, não tem outra palavra para explicar. A escola que eu fiz no ensino médio, eu tive psicologia no primeiro, segundo e terceiro ano. Teve Eu falei para sorte, porque minha, eu só tive, eu acho que no terceiro ano. eu falei para minha professora do terceiro ano, eu falei, professora, a minha família falou isso, isso e isso, então acho que eu não vou fazer psicologia, não. O jeito vai ser fazer administração mesmo. Eu trabalho numa empresa e tal. A minha professora falou assim, Você David, falou em professora, nossa querida professora Elaine Catão, que a gente conheceu ela pelo Pepa, tá dando oi, crianças. Oi, querida. e era amigo pago, é isso aí, até hoje a gente ouve, né? Que os médicos falam assim, vou fazer encaminhamento, vai para o psicólogo bater papo. E eu adoro quando eu ouço isso, porque é um bate-papo que vem munido de, no mínimo 5 anos de graduação. Sim. E eu lembro que a minha professora no ensino médio, ela disse assim, David, para um bom profissional, nunca vai faltar mercado de trabalho. Naquele momento, para um adolescente, eu tinha 16 para 17 anos, aquilo foi fundamental. Aquela fala foi transformadora. Eu olhava para o lado, numa sala de mais de 40 alunos, porque no ensino médio a gente tinha mais de 40 alunos, talvez no máximo ali 5 queriam prestar vestibular. É. Poucos daquelas pessoas da minha turma se formaram na graduação. Eu era um deles, eu queria. Eu tinha essa clareza. Eu queria muito. E eu tentei universidade pública uma, duas, três vezes. Eu consegui passar. O primeiro vestibular que eu passei na vida foi no Mackenzie, em psicologia. O curso era vespertino. Foi uma frustração muito grande. E eu não entendi o que era essa dívida histórica. Porque eu consegui passar no vestibular, do Mackenzie na época, só que eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. E eu já trabalhava. Se eu saísse do meu trabalho, não ia dar. Não tinha bolsa, eu não tinha ninguém que me financiasse, a minha família não tinha condição. Ali foi a primeira vez que eu tive que abrir mão do sonho. E eu não entendia. Eu não entendia que quando eu cheguei lá no Mackenzie, eu era o único negro prestando vestibular para psicologia. Eu não Eu entendia isso. adentrei ao Mackenzie, assim, foi para fazer só um simpósio. Fiquei assustada com quantas pessoas não eram da minha cor e quando me olhavam, meio que, o que você está fazendo aqui? Sim, perfeito, perfeito. É esse o sentimento, Isis. É esse o sentimento. Aí eu insisti, um tio meu falou assim, não, tenta de novo. Se você passou nessa, você passa numa pública. Aí falei, também não quero Verdade. mais, não quero mais psicologia. Aí no ano seguinte eu passei em Ciências Sociais na Unesp e em Pedagogia na UEL. Aí Uau! fui para Londrina fazer pedagogia. O dinheiro acabou. Fiz um ano, tranquei, e no segundo ano voltei para São Paulo. Bora recomeçar a vida. Menino, bora começar. Não era para você ter ido para esses cursos, era para você ter ficado na psicologia. A Elaine colocou Dá assim: uma ainda ida. bem que fizeram Nisa. A Magda tá falando que você é um excelente profissional, que ela te admira muito. Ainda bem que você voltou para a psicologia. Quando eu voltei de Londrina, 5 meses depois eu estava começando a trabalhar num lugar que tinha um divisor de águas para mim. Eu fui trabalhar numa empresa que é a Xerox do Brasil. É uma empresa multinacional americana. Quando eu entrei na Xerox, a CEO, a presidente mundial, era uma mulher, Anne Ai, McKay. que tudo. Uma mulher enorme, alta, loira, firme. A mulher conduziu a empresa assim, nos momentos mais críticos. Mas tudo é cíclico nessa vida, o ciclo dela se encerrou. Ai, Quem que pena. assumiu foi a Ursula Burns, a mulher da cor desse lápis, A primeira representação, que ótimo! presidente mundial da Xerox. Ursula Burns. Não, Ursula Burns. Eu fui Que trabalhar numa ótimo! empresa multinacional que abriu espaço para muitos negros. Se eu falar que eu sofri discriminação nos 13 anos que eu trabalhei na Xerox, talvez uma vez, e foi muito pontual.
Nossa, mas se você olhar 13 anos numa empresa multinacional uma única vez e pontual, ufa, As pessoas lá tinham espaço, elas tinham voz, nós falávamos. Então, quando você andava pelos corredores, eu reconhecia outros negros, pessoas de periferia, homossexuais, porque, infelizmente, nós fomos forjados ouvindo nos anos 90 e nos anos 2000, e até pouco tempo agora, que nós éramos minoria. As pessoas falam das minorias e eu ainda fico abismado. Você começou a nossa fi- live hoje falando isso. Quantos por cento fizeram nós a somos? gente Repete, acreditar. repete, quantos por cento somos? 56% da população, segundo o IBGE. E dizem que nós somos minoria. Estranho, não? Nos corredores da Xerox eu não era minoria. Eu encontrei muitos outros negros. E tinha negro em posição de liderança. Nossa, como é bom ter esse olhar, né? Acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, que primeiro foi essa professora de falar, David, um bom profissional sempre vai ter espaço. Mercado de Depois, trabalho. Sim. conforme, exato, depois conforme você adentra esse mercado de trabalho, você conseguir um espaço, ter referenciais, ver a conquista dessas pessoas e você se sentir motivado para conquistar também o seu espaço e falar, Não, não, eu não a minha preciso só motivação não ficar veio aqui daí. embaixo. A minha motivação não veio daí. A minha motivação foi muito mais cruel. A minha motivação foi por ser um menino negro, filho de mãe solteira, eu precisava provar para o mundo que eu era capaz. Era diferente das outras pessoas. Pessoas que começavam os mesmos projetos que eu, que tinham os mesmos planos, tinham outros privilégios, o que hoje a gente discute como privilégio. Então eu sempre fui incentivado a empregar mais energia, empregar mais força. Faça mais, faça melhor, dê o seu melhor. Ande com o documento no bolso e prove que você não é um qualquer, que você é um trabalhador. Se a polícia te parar, e vai te parar, você prova que você não é um qualquer. Saiba falar o português correto. Conjugue verbo. Mostre que você não Muitas, é um co qualquer. muitas cobranças, hein? Eu fico imaginando o O quanto que a tempo gente todo. cresceu com isso, porque diferente do RG no bolso, não falavam isso para mim, mas sempre me disseram que eu tinha que ser a melhor. Mostre que você é o melhor, mostre que você é a melhor, mostre... E o quanto que é cansativo, eu fico imaginando, e a cobrança que a gente vai interiorizando. Eu ficava triste quando eu tirava uma nota 7. Isso. Isso. É isso. Hoje, eu tenho essa clareza. Eu consigo olhar para trás e entender isso. É provar o que para quem? É se vestir bem para quê? Não, não posso ir no shopping com essa roupa. Sim. Se eu tiver de camiseta e calça jeans, eu tiver com uma calça jeans rasgada e chinelo havaianas, e o Caio Castro tiver com a mesma roupa e andar no shopping, O Caio tá lindo, você tá mal arrumado. então eu Eu acho que é sei importante a gente falar disso, dessas eu motivações. sei disso porque minha mãe fala que quem anda mal rasgado é pessoas que não prestam. Então, aquelas calças da moda não adentravam aqui em casa. Então eu acho muito importante a gente discutir isso, né? O impacto que o olhar do outro tem na nossa vida. O quanto a gente vai sendo constituído por esse olhar de cobrança, que é uma cobrança intrafamiliar e uma cobrança também social. A Magda trouxe aqui pra gente, quando prestei prova para mestrado, doutorado, só veio uma negra que era de Angola. Sabemos que realmente faltam negros em muitos lugares. A Iesca, graças por esse psicólogo que foi fundamental na minha vida, e a Elaine diz, antes com documento no bolso, me dói na alma. A Magda é um dos anjos também que veio para minha vida, é uma pessoa que os grupos de WhatsApp promoveu um encontro, e quando ela foi postar a dissertação dela, postou a foto no grupo, eu falei, nossa, a Rose e a Cineide, amo essa professora, eu tive aula com elas na especialização. A partir daí houve um encontro, e a Magda me ajudou muito a estar na PUC hoje.
Aliás, as duas pessoas que me ajudaram muito estão aqui, que é a Magda e a Helene Catão, a Pepa. A Pepa vem falando comigo há quase 2 anos. Vai para o mestrado, vai para o mestrado, você é capaz, você é capaz. Ela vem dizendo muito isso há quase 2 anos. E a Magda fez a ponte com quem é a minha orientadora hoje, que é a Ceneide, e o universo sempre vai presenteando a gente com pessoas especiais nos encontros. Claro. E assim, o seu esforço também, né? E eu acho que aquelas coisas que você ouviu lá atrás, tipo, vai ser o melhor, vai dar o seu melhor, né? E até Sim. hoje você tem gente que te impulsiona para ir para frente, para não ficar acomodado. E tem alguns questionamentos que eu vou me fazendo, né, Isis? Eu acho que quando a gente conversou antes de entrar na live, é o que eu te falei, era para fazer o NISA, porque senão eu não teria te conhecido. Fiz algumas aulas com você na manhã, na disciplina do Miguel, que eu assisti de manhã, acho que eu fiz metade na manhã, mas foi na Unisa que eu conheci a Iris. É, linda. Se a gente Minha não xará, tivesse, se a gente não praticamente tivesse, minha xará. se a gente não tivesse escolhido fazer psicologia, não teríamos nos conhecido lá. Apesar da gente ter os mesmos amigos de infância, morar no mesmo bairro por um tempo, frequentar as mesmas baladas, a gente foi se conhecer na sala de aula. E Pois é. saímos de lá formando a nossa família. Isso que eu achei assim mais bonito assim na história de vocês, assim, e o quanto que é linda essa história e essas meninas, gente. Quem não As conhece, por minhas favor, duas filhas, entra lá depois no perfil do David. São duas princesinhas lindas, lindas. que a Maria Eduarda estuda numa escola particular aqui do bairro e é a única menina negra da sala. Como Quer que é dizer, isso, assim, para você? De novo, tá meio que vivendo isso aí de um outro lado agora, da visão do pai. então, porque na verdade é o que eu te falei antes, né? Eu questiono isso, questiono muito. Porque a Maria Eduarda é tão minha filha quanto filha da Iris. Então, eu vou dizer que ela é uma menina negra? O que que eu faço com o sobrenome italiano dela? O que que eu faço com a descendência italiana dela? Não, não dá para jogar fora. Faz parte dela. E também não dá para negar o seu brasileiro, a sua descendência. Não, acho que a gente é uma mistura. Então, a minha luta com ela é óbvio que nós vivemos em tempos diferentes. Então, olhá-la através de uma menina negra é potencializar tudo aquele olhar reducionista que foi lançado até mim e até as pessoas há pouco tempo atrás. É oferecer um espaço para que ela seja quem ela quiser ser, além da menina negra. Ela é filha de mãe branca também. E que se ela fosse filha de dois negros, ela é uma pessoa, antes de ser olhada como uma pessoa de pele escura. É esse lugar que, como pai, eu pretendo garantir para minha filha, mas também é um lugar que, desde pequena, ela samba comigo, ela canta Alcione, a gente dança samba rock. Ela está inserida nessa cultura e eu levei muito tempo para ouvir o chamado, que foi um chamado que veio de dentro. Não foi em casa que eu fui apresentado essa cultura, foi nas ruas, foi lá fora. Mas não é só disso que eu gosto também, gosto de tantas outras coisas da nossa cultura musical. Sim, e é a questão de você estar trazendo representatividade para elas, né? O quanto que é Sim. importante isso também. Você falou da música, da cultura, de pessoas, né? Das bonecas também. Hoje nós não temos só bonecas brancas, temos brancas, E na minha negras, casa não vai morenas, ter. Se entrar uma né? boneca branca, vai entrar uma pretinha. Necessariamente, eu tenho esse cuidado. É importante a gente ter, a criança precisa crescer com esse brincar. Porque, acho que talvez 2 anos atrás, muitas crianças experimentaram isso, com o lançamento do filme do Pantera Negra. Um super-herói negro que teve o alcance que teve nos filmes, nos brinquedos, e de uma forma não estereotipada. Foi o único filme que concorreu de super-herói que foi pro Oscar, né? Foi pro tapete vermelho. Então, esse é um espaço que, como pai, eu quero abrir para as minhas filhas. O que elas vão fazer com esse espaço é responsabilidade delas, né, de cada uma delas. Mas, Mas você sim, já está criando um espaço que a gente lá atrás não teve, porque também não tinha uma sociedade que também foi mudando.
E aí a questão das múltiplas possibilidades você está ofertando a elas. Minha mãe lutou muito por mim. Ela conta histórias de racismo, assim que eu fico abismado. De novo, também histórias intrafamiliares, como histórias extrafamiliares. Ela conta dessas histórias o quanto ela lutou por mim e comigo na infância. E, e eu acho que o que é o mais bonito é que essas lutas nos possibilitaram a estar aqui hoje, eu e você conversando e trazendo, eu acho que para quem vier lá atrás depois falar assim, nossa, tem duas pessoas que eu posso me inspirar, dois jovens que podem falar, não, se eles conseguiram, eu também consigo, e É, correr. Vamos lá, gente. Também não vamos ficar parados também, na não. Unisa, não. Quando eu estava na Unisa, bom, você na manhã, eu no noturno, mas além de mim a gente tinha outras pessoas também de pele escura. Na Unisa, talvez três, quatro na sala. Bom, eu, a Vanessa, o Ricardo, quem mais? A Carol, A Roberta, a Roberta. A Roberta veio também, entrou na minha vida da manhã. veio da manhã e quando ela veio para o noturno, ela trouxe essa questão da Educastro e todo esse conhecimento dela, de uma forma muito sutil e inteligente, porque a Roberta é assim, né? Então, também foi uma das minhas boas referências para olhar o mundo de outra maneira. A Roberta, eu não tinha como falar do meu percurso profissional sem esse cara. Então, na Unisa ainda tinha um lugar, mas nós saímos da Unisa, a Roberta e eu fomos direto para a Unifesp, fazer especialização em terapia de casal e família sistêmica. A gente emendou com a graduação, éramos os únicos negros na turma, numa universidade federal. Eu fiz a minha especialização, acho que tinha eu e mais uma outra colega também, não tinha Você mais. também fez Unifesp, não foi? Fiz também, fiz Unifesp, só tinham duas pessoas também. Seis E anos depois eu aquilo, voltei para a e, Unifesp, e para aquilo fazer que você outra falou, né? Nem especialização. todo mundo termina. Então, assim, começamos, mas ela não terminou, eu terminei. Então, é nesse movimento aí, né? Das situações da vida. E aí eu consegui, 6 anos depois voltei para a Unifesp, fiz outra especialização, e dessa vez uma especialização gratuita. Não, eu não tinha que pagar o curso, eu era o único negro. Tinha a Solange, que trabalhava lá no ambulatório, e dos alunos eu o único negro. No ano seguinte e no outro também, só no outro que entrou uma outra menina negra. Você conseguia, nessa época, ter esse olhar, tipo, nossa, eu sou o único negro aqui? Conseguia como eu tenho hoje na PUC. As três matérias que eu fiz, as três disciplinas que eu fiz nesse primeiro semestre, também fui o único. Como é representar muitos? Você sabe que na PUC eu estou tendo uma experiência muito importante. Essas três disciplinas que eu cursei, nossa, encontrei pessoas muito especiais, muito acolhedoras. E é importante a gente dizer que é uma faculdade elitista, até por conta do valor. A gente tem que ter essa clareza. Não dá para eu dar uma volta aqui na Zona Sul ou nos bairros de vulnerabilidade e falar, vamos lá fazer PUC. Se as pessoas não entrarem com bolsa, elas não conseguem pagar a mensalidade de nenhum curso de lá. Não vão conseguir. Então, é importante a gente ter essa clareza. Quem que estuda lá e por quais as razões. Sim. Isso é muito importante. O dia que eu fui fazer a matrícula, eu senti muito isso, quando eu andei pelos corredores. É uma outra realidade, é uma outra cultura. Mas hoje eu estou lá. Da mesma forma quando eu estava na universidade pública, na Unifesp. Além da especialização, eu fiquei como colaborador voluntário por alguns anos, circulando pelos corredores. Então nós Eu estamos fico pegando. imaginando que assim, você caminha nos corredores com muita elegância, conforme você vai adentrando a sua vida, assim, né? Como você falou da Roberta, a sutileza. Você também traz essa sutileza, né? Eu acho que você traz as pessoas a questionarem, a fazer a olhar para si, olhar para o outro e falar, ó, vamos tentar mudar um pouquinho isso aqui também, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, a nossa conversa hoje dos olhares é trazer um pouquinho dessa mudança, falar um pouquinho dessa representatividade, trazer um pouquinho dessa discriminação, mas que você foi para além.
né? E quando você fala da sua filha, você também está preparando ela para alguns momentos também de descriminalização, mas fala para ela assim, vai além. Muito além. A gente precisa ir muito além. A minha mãe me ensinou uma coisa que eu faço muito, né? Ela falou assim, com educação, você pode conversar com qualquer pessoa. E esse é um assunto que a gente precisa discutir hoje. Porque em determinadas escolas, as pessoas só vão encontrar negros trabalhando, Sim. ou na faxina, ou na cantina. Ou no Então, uma portão. criança, ou no portão. Essas crianças negras, se elas tiverem uma representatividade, vai ser com a tia da cozinha, com a tia da limpeza, até agora. Porque daqui para frente não mais. Nós estamos formando pessoas, nós estamos abrindo caminho para que outras pessoas possam escolher. Não há problema nenhum em optar por Assim, escolher assim, trabalhar com a assim como faxina. abriram caminho também para a gente chegar até aqui hoje. Você falou da sua mãe, das Perfeito. lutas dela, a minha também lutou também, falava muito da importância da educação. Ela falava que a gente só vai conseguir mudar o mundo a partir da educação. Detalhe, ela é analfabeta e tinha toda essa consciência aí para além. Então, a gente que tenha esse ensino, esse estudo, a gente com certeza a gente vai abrir caminho para muitos mais. E aí você já começou com a sua filha, que tenho certeza que vai assim, ela já é questionadora, ela vai ser para além. Eu espero que sim. Eu torço para que no futuro todos nós possamos diminuir essa desigualdade, né? Porque hoje as pessoas perguntam: ah, mas eu sou contra as cotas. Isso é perpetuar o racismo. Então pergunta: por que é que uma pessoa que hoje não tem condições de pagar por ensino, ela não pode estudar, ela não pode fazer cursar a universidade? Porque a gente precisa ser muito realista e sincero. Eu só estudei em escola pública. Eu fui para a escola particular na graduação. Quando eu falei que eu passei no Mackenzie, mas eu omiti um dado. Eu acertei uma questão de química. Uma. Eu gabaritei geografia e Acertou português. bem. Porque eu não tive no ensino médio. Eu fiquei quase um ano sem professor de química. Sem professor na escola para dar aula. Essa era uma das dificuldades que eu enfrentava quando eu estudava. Aí fui para o segundo ano. Qual foi a outra dificuldade? Trabalhar o dia inteiro e depois ir para a aula estudar. 2 anos de ensino médio, trabalhando o dia inteiro e depois indo estudar. E precisar concorrer com pessoas que não têm essa necessidade na hora de prestar o vestibular. Elas têm a opção de estudar numa escola que prepara de fato para o vestibular. Que mais do que preparar para o vestibular, elas também alimentam com um pensamento questionador. Um pensamento Sim, que vai para além da aplicabilidade do conteúdo no cotidiano. Isso faz porque diferença. essa professora, por exemplo, ela foi para além, que lá do ensino médio falou assim, David, para um bom profissional sempre tem mercado de trabalho. Mas a grande maioria falava, terminem o ensino médio, vão arrumar emprego numa empresa, vão ser auxiliares, assistentes, enfim. Tem poucos que nos instigaram a ir além de ter essa, que nem você falou, uma representatividade, ser um gerente, ser dono, ser coordenador, de ser autônomo. Sempre era assim, termina aqui, vai trabalhar para alguém. Isso, isso. E a gente precisa pensar muito sobre isso, né, Isis? Como é que a gente vai fazer? Se eu quiser trabalhar para alguém, não tem problema algum. A grande Sim, questão aqui é a gente desconstruir essa obrigatoriedade, esse degrau, essa posição hierarquizada, esse olhar, essa sensação de que pessoas de pele clara são hierarquicamente superiores a pessoas de pele escura. E isso é uma conversa e só as pessoas que já sentiram a discriminação, elas vão entender. É muito difícil. Tem pessoas que podem até se aproximar por uma movimentação empática, mas muitos daqueles que questionam, falar isso é conversa, existe racismo reverso, é porque não experimentaram essa dor.
Isso dói, e dói muito, não é pouco. Você falou da dor agora para a gente encerrar. E você falou que assim é uma coisa que você veio se deparando aos poucos e não é algo que cicatriza fácil. Não. Você acredita que quem está chegando hoje com com essas representatividades vai sofrer tanto assim, ou carregar tanto dessa dor assim, tanto essa ferida ainda? Por exemplo, no caso da Sim, sua filha, você está ajudando para que ela não tenha esses impactos. Você acredita que ela possa sofrer algo com isso ainda? acredito, claro. Eu acredito sim, porque se a gente pensar em termos. Bom, eu vou te responder trazendo um outro exemplo. Vamos conversar com os judeus. E as feridas do povo judeu, que também foi escravizado. Continua, continua até hoje, é E as verdade. feridas do povo judeu, que foram discriminados pela prática religiosa, que tiveram que sair de suas casas, de procurar outros lares. A história não se apaga assim tão fácil. É. Algumas marcas e alguns preconceitos continuam sendo reproduzidos. A nossa luta é para ir diminuindo isso gradativamente. E, sobretudo, para fortalecer, para dizer para as pessoas que estão vindo junto conosco ou que vierem depois de nós, não precisa ser assim. Lindamente, acho que você terminou super bem nosso papo. Já Não acabou? precisa ser assim. Pô, a gente tá aqui já faz mais de 40 minutos falando. E tem tanto ainda para falar, né? A Elaine falou assim: nunca vou esquecer a felicidade da minha afilhada quando deu uma Barbie negra para ela. Nem eu que ganhei aos 15 anos de vida. A Shirley disse assim que o avô dela falava dessa importância também do estudo e uma sabedoria que tinha pela vida. A gente tem alguns colegas aqui de faculdade também, colegas que vieram para a nossa vida. Muito obrigada pela presença de todos. Desde vamos para as considerações finais. Ah, por mim, a gente ficava batendo esse papo aqui por muito mais tempo, né? Eu acho que é importante quando a gente fala das nossas experiências, da vida é óbvio, que eu também estou trazendo um conteúdo filtrado aqui, mas eu espero que essa conversa, que esses relatos, que de alguma forma isso possa habilitar outras pessoas para que elas possam falar sobre as suas dores e que para que nós também tomemos cuidado com ações e falas que temos no cotidiano que provocam dor no outro. Porque a gente aprendeu assim. Lá nos anos 80, nos anos 90, ninguém ensinou a gente a ter esse cuidado, muito pelo contrário. As brincadeiras, as piadas eram todas nesse sentido. Quem é que não assistia os Trapalhões nos anos 80 e no começo dos anos 90? Todo mundo. A maioria das piadas tinha esse pano de fundo racista como fundo. Sim. E depois, por último, veio o alcoolismo, né? Que para mim tinha que ser o principal. Sim. Então, eu acho que A, é muito importante a gente pensar nisso. a Desculpa, fala. Ilde, não sei se você lembra dela, a nossa Lembra, colega de claro? faculdade. Ela colocou aqui: acredito que a educação da sua filha, David, dará condições a ela de encarar com mais facilidade as pessoas com essa mentalidade pequena, racista, de profissionais que eventualmente ela encontrará nesse trajeto. A Magda colocou aqui: um amigo do meu filho chegou em casa e ficou estupefato ao ver que a avó dele era negra. Por quê? É um alienígena? Ah, tem isso bastante também. Nossa, É eu muito lembro de difícil. algumas coisas assim, conforme a minha mãe vai contando as histórias, eu também tenho as minhas, e uma delas que me marca na minha infância, da minha mãe, que ela falava que tinha uma das casas que ela trabalhava, as pessoas que ela cuidava, o menino, falava assim: toma mais chá, que você já está ficando branca, a sua mão já está começando a clarear já. Então, continua tomando chá para você ficar branco também, porque café não pode, você já tá muito pretinha. Que coisa mais linda, E, né? e aí eu ficava, nossa, era uma criança, tipo assim, né? Tipo, eu acho que tinha uns 4, 5 anos, e falando para minha mãe tomar mais chá, que ela já tava ficando branca. E uma outra coisa que eu lembro é que, assim, eu não tomo café. E aí algumas pessoas falam assim: ah, você não dá ousadia preto.
É isso aí, para não abrir a garrafa de café não dá liberdade a preto. Eu já ouvi tantas piadas assim. Então, assim, o quanto que essas frases, essas metáforas, essas indiretas, brincadeiras, vai, eu acho que desse jeito que você falou, abrindo essa ferida que tá insistindo em fechar, mas tá difícil. Pode Um falar. recadinho para aquelas pessoas que fizeram essa piada. Eu não tomo café para não dar liberdade a preto. Não funcionou. Estamos aqui, graduados, pós-graduados, e a gente não vai parar por aqui. Nem a Isis, Ah, com nem eu. certeza. Vocês vão ter que engolir a gente. Lindamente. Com esse Falhou, não sorriso, deu com certo. Para esse eles não deu sorriso e certo. com esse sorriso, com essa alegria que a gente tem de viver. David, obrigada. Quero que você também deixe o contato das suas redes sociais. Quem gostou também quer saber mais sobre o seu trabalho, já que você falou das suas pós-graduações. Quem quiser te achar, como é que te faz, por favor, deixa aí seus contatos. Manda um direct, pode mandar aqui na minha conta do Instagram, psicólogo David Sampaio, ou se quiser me mandar um WhatsApp também, 11 97255 9706. Você tinha pedido para eu trazer um poema, alguma coisa assim para ler, e eu separei algo que eu acho que é muito interessante, que resume isso que a gente falou. É do Mário Quintana, que eu gosto muito. Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. A gente voa. Beijo, querida Elaine. A Elaine falou que nós somos especiais, viu? Você também é. E eu não vou esquecer do dia lá, que o primeiro dia de aula ela fez uma roda com a gente e perguntou por que que a gente estava ali. E aí você falou uma coisa que eu lembrei aqui, que assim, as pessoas falavam do questão do psicólogo. Eu falava, eu tô aqui porque disseram que dá para ganhar dinheiro dando conselho. Aí ela olhou para minha cara e falou assim: você vai pagar tudo isso, são 5 anos, prova, e não sei o quê, mais a matrícula, mais não sei o quê, mais não sei o quê, só para dar conselho? E aí eu fiquei assim, nossa, é mesmo, ela tem razão. Como Mas ela ela mesmo foi. disse, o conselho é bom, mas o nosso custa caro. Pois é, e foi aí que ela desconstruiu. Acho que a primeira ideia que eu tinha de conselho. E assim, ela falou mais uma outra coisa que eu falei assim, mas eu também não sei se eu vou ficar aqui, porque me disseram que eu era boa em administração. Aí ela olhou para minha cara e falou assim: imagina você ficar fazendo conta o dia todo, você ia aguentar? Aí eu falei, eu acho que não, eu gosto mais dessa interação. Ela falou assim, então, se o destino já te trouxe aqui, continue aqui. E Ô aqui Isis, estamos. olha que assunto delicado esse que você levantou. Eu sei que a gente está sem tempo, mas eu não sei se eu vou ficar aqui porque me disseram que eu sou boa em administração. Olha o quanto a voz do outro ecoa nos nossos ouvidos. E Sim. você, alguém te perguntou, você é bom em quê? Você se acha bom em quê? Você gosta de fazer o quê? É difícil, né? Foi o que a Elaine fez, né? Então, assim, no primeiro dia de aula, ela ia dar lá, eu nem lembro mais o nome da matéria, mas eu lembro que ela falou assim: hoje a gente não vai usar caderno, não vai usar livro, não vai usar nada. Vamos sentar aqui e começar a falar o que é psicologia. Aí a gente fala, ai, finalmente vai Psicologia começar alguma coisa. experimental. Ela É, deu pra gente. exatamente. Não, ela deu mais, não foi só esse, não. É, Aí, pra gente tamo é lá. essa. Aí, acho que foi essa, né? Primeiro ano? Foi essa. É segundo Aí, ano. Segundo, acho. não, ela deu aula pra gente desde o primeiro. A gente teve Ah, sorte. olha. Acho que ela deu psicologia, introdução à psicologia, é isso mesmo, Yudi. E foi gostoso que O assim nosso foi o Snin. ela sentou com a gente e fez a gente olhar para isso, né? Assim, no que a gente era bom e por que a gente estava ali e quais foram os caminhos que nos trouxeram à psicologia. E aí ela falou assim, e aí depois ela deu outras matérias pra gente, assim, infelizmente ela saiu, a gente não concluiu o curso com ela, mas ela falou assim que ela tinha certeza que cada um ali tinha potencial de ser ótimos psicólogos, porque ela já tinha visto isso desde o primeiro ano. Aí a gente ficou, ai meu Deus! Então, que tenham mais pessoas assim, olhando para o outro e falando.
no que ele pode ser bom, no que ele acha que ele é bom, e não deduzindo. Já já a gente vai começar a fazer lives e rodas de conversa nas universidades, com os nossos alunos, pedindo para que eles falem experiências positivas da negritude. A gente não Esse vai precisar dia, mais investir tempo só falando das dores. isso e esse dia está para chegar, sim, em breve. Então, obrigada para todo mundo que está aqui, obrigada a todos que nos acompanharam. De novo, quem quiser mais contato com o David é de psicólogo David Sampaio, é isso? Isso E mesmo. ele está aqui em São Paulo, atende online e presencial, ali no bairro do Socorro, na. Qual é o Por nome da avenida? enquanto, a gente vai mudar aqui o consultório, então, por enquanto, deixa só que eu atendo online. O presencial, a gente não está podendo atender presencial agora, e assim que eu tiver um endereço novo, eu divulgo para as pessoas. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, contribuíram, tá? Beijos. Obrigada, querido. Gratidão.